Vasco, gente, vai antecipar o fim do contrato do Payet, que termina dia 31 de julho. Francês, 38 anos, ele tem o segundo maior salário do Vasco e não entra em campo desde abril, por causa de uma lesão no joelho. Saída do Payet vai abrir espaço, então, para novas contratações. Lembrando, recentemente, Payet foi liberado para resolver questões particulares. Ele está lá na França. Payet chegou ao Vasco em 2023, ajudou o time na luta contra o rebaixamento. Foram 75 jogos, 7 gols, 12 assistências. O último gol dele foi esse aqui, ó, para você acompanhar. Na vitória sobre o Bahia no Brasileirão do ano passado, isso em outubro ainda. São 23 jogos sem fazer um gol. Então, au revoir, Monsieur Payet. Sorteados os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Todo mundo da esquerda joga a segunda partida em casa, tá? Flamengo e Atlético Mineiro, Botafogo e Bragantino, Fluminense e Internacional, Vasco e CSA. Percebeu também que tem Palmeiras e Corinthians, né? Clássico. Retrô e Bahia, CRB e Cruzeiro, Atlético Paranaense e São Paulo. Primeiro alvo do Vasco, Richarlison ficou feliz. Vasco antecipa a rescisão com Dimitri Payet. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, importante demais para o nosso trabalho, importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui às informações do legítimo Clube do Povo. O Vasco se antecipou anteriormente, né, no último jogo no final de semana contra o Bragantino. O Dimitri Payet, o francês, não havia sido relacionado, foi liberado para encontrar a família, para resolver algumas questões familiares lá na França. E o Vasco ontem, na pessoa do CEO interino, do CEO e também diretor executivo interino, Carlos Amodeu, trouxe a confirmação pós o sorteio da CBF sobre a rescisão. O Vasco antecipando a rescisão de contrato para o francês Dimitri Payet. Então, nesse momento, fim da linha para o Payet. E observando aqui, estava observando em relação aos números, a participação do Payet, se a gente for pegar num corte, né, cronológico, o Payet ele foi muito importante em 2023. Ele faz um gol contra o América Mineiro, né, um gol antológico, muito se lembra, muito, a galera fala muito em relação àquele gol muito parecido a uma batida de falta com o Roberto Dinamite. Ele comemorou, inclusive, a lá Roberto Dinamite. Fez um gol importante também contra o Fortaleza, uma vitória de 1-0 para o Vasco. Então foi crucial naquela permanência, né? 2024, o Payet passou por algumas questões em relação à lesão, pouca participação, né? Chegou o Felipe Coutinho, e o Coutinho acabou assumindo essa titularidade, o Payet ficando ali na reserva e sendo substituto nos últimos 15 minutos, e aí cai o rendimento. Com isso, o Payet, com 75 jogos, 7 gols, 13 assistências, salário de 1,5 milhão por mês, né? Praticamente 22 meses de contrato do francês. E agora, claro, o Vasco se prepara ali para uma despedida, muitos torcedores, inclusive, já se despedindo, agradecendo o Payet pelos serviços prestados, mas agora é o Vasco virar o ciclo, né? Mudar o ciclo, e a gente vai falar sobre isso, vamos conversar, inclusive a partir de agora, porque ontem também, na CBF, ali na coletiva de imprensa, o Carlos Amodeu foi questionado sobre os próximos passos do Vasco, em relação à postura do Vasco nessa mini janela, né, que vai do dia 2 ao dia 10 de junho, e ele já deu ali a informação que o Vasco nesse momento, nessa mini janela, não vai contratar, e a partir de hoje, a partir dessa terça-feira, hoje, dia 3 de junho, a primeira atitude do Vasco, nesse momento, o Vasco já trabalha para contratar, então a qualquer momento o Vasco pode acertar a contratação de um diretor executivo de futebol. Nesse momento, qual tem que ser o passo, o procedimento do Vasco?
em relação às contratações e à próxima janela. O primeiro alvo do Vasco agora é contratar um diretor executivo de futebol. Por quê? É o cara que vai intermediar, não tem jeito. É o cara que vai negociar, é o cara que vai ligar para o empresário do jogador, que vai fazer a parte da negociação financeira envolvendo salário, luva, multa rescisória e aquela parte burocrática. E aí entra o seguinte, do scout, quem vai trabalhar na parte dos scouts, quem vai trabalhar ao lado do Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz ele vai pedir contratação, ele vai exigir contratação, a gente vai trazer informações no vídeo da tarde em relação sobre como é que vai ser a participação do Diniz nessa janela, como é que vai ser a participação do Diniz nessas contratações, e o Pedrinho, junto com o Diniz, vai dar o aval, vai assinar embaixo. Então, nesse momento, eu acho que é de suma importância o Vasco definir, claro, o perfil de uma pessoa experiente no mercado, com bom network, com uma boa comunicação, e claro, que vai chegar, vai ligar para determinado jogador e não vai ficar aquela novela, porque muitas vezes o que atrapalha o Vasco na janela de contratação é deixar para a última hora. Aí na última hora você acaba não conseguindo garimpar bem o mercado e fica tendo que improvisar. Então, por exemplo, agora, com a saída do Payet, o Vasco vai precisar de um substituto no meio-campo. A princípio, o Diniz tem como opção o Benjamin Garré para o segundo tempo. Ele já testou, inclusive, no jogo do Fortaleza, o Garré no meio de campo, na possível saída do Felipe Coutinho. Tem ainda o Guilherme Estrela voltando, se recuperando de lesão. E a princípio, o Fernando Diniz só vai poder contar com Estrela e com o David, que é um jogador de beirada, um atacante, só depois do Super Mundial. Então o Vasco vai ter que também se antecipar. Mas o primeiro alvo confirmado aí pelo diretor executivo interino e CEO do Vasco é um diretor executivo. E a partir de hoje, já nessa terça-feira, dia 3, o Vasco já inicia a negociação e também ali a preparação para trazer um novo diretor executivo. Bom, mudando aqui de assunto, falar sobre as definições em relação à Copa do Brasil, né? Ontem foi definido o sorteio, São Paulo pega o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro enfrenta o Flamengo, Retrô enfrenta o Bahia, o Fluminense o Inter, o CRB o Cruzeiro, o CSA vai enfrentar o Vasco em Alagoas e o Vasco decide em casa. Duas coisas importantes, o Vasco decide em casa tanto na Sul-Americana, nos playoffs e também quanto na Copa do Brasil. Botafogo vai enfrentar o Red Bull Bragantino e o Corinthians o Palmeiras, né? Teremos um derby na Copa do Brasil. E agora, não menos importante, o pombo Richarlison ficou feliz, né? O Richarlison postou nas redes sociais, ontem recebeu um kit completo, camisa do Vasco, alguns adereços do Vasco, inclusive agradeceu ali ao Vasco a pessoa do Pedrinho, que inclusive nós estamos aqui cobrindo o dia a dia da seleção brasileira, o primeiro treino do Carlos Ancelotti. O Pedrinho, ele é o chefe da delegação da seleção brasileira, ao que indica já está em São Paulo. Ontem ele não apareceu no treino, deve aparecer, nós vamos ter agora inclusive uma coletiva com o Marquinhos, e o Pedrinho deve ser apresentado como chefe da delegação da seleção brasileira. E ontem ele presenteou o Richarlison com um press kit, né, com um kit com adereços do Vasco, utensílios do Vasco, uma camisa do Vasco, e o Richarlison postou nas redes sociais, postou nos stories e ficou muito feliz e agradeceu ao Vasco, agradeceu ao Pedrinho. Outro jogador que também nós estamos na mira, estamos de olho, já se apresentou ao técnico Carlo Ancelotti, é o Andrei Santos, né, do Osnabrück. O Andrei Santos, ele é cria da base do Vasco, é um jogador promissor, importante, né, e se tratando hoje de uma posição na seleção brasileira, que é o meio de campo, com certeza vai brigar por essa oportunidade, vai brigar por essa titularidade, é um dos objetivos do técnico Carlo Ancelotti. Então, galera, eu já estou agora partindo para o treino da seleção, a gente vai fazer o treino aberto, vai fazer a coletiva também com alguns jogadores. À tarde eu volto com mais notícias, com mais informações do Gigante da Colina. Peço que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo nesse momento com pelo menos 3 torcedores do Vasco. Avisa que o BTB Esportes está em loco, cobrindo a seleção, de olho também. A gente vai tentar buscar algumas informações com o Pedrinho em relação
a diretora executiva do Vasco, aos objetivos do Vasco na janela, quais são os próximos passos do Vasco nesse momento. Tem a questão da recuperação judicial. E ontem o Vasco trouxe a informação também importante, só para a gente fechar aqui, em relação à notificação de um possível transfer ban do News Old Boys envolvendo o meio-campista Sforza. É o mesmo cenário que aconteceu com o Adson envolvendo o Nantes da França. O Vasco tem ali o respaldo de estar passando pela recuperação judicial. E com isso, caso a FIFA faça a notificação, o Vasco tem esse respaldo para poder conversar com a FIFA e suspender o transfer ban, como suspendeu o transfer ban do Adson envolvendo o Nantes da França. Beleza? Vou ficando por aqui. BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. O Vasco deu um passo importante nas negociações para contratar o meio-campista Lima, do Fluminense. O jogador já aceitou a proposta feita pela diretoria cruzmaltina e agora aguarda o acerto entre os clubes para concretizar a transferência. Com contrato com o Fluminense até o fim de 2025, Lima já está apto a assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho, o que coloca pressão sobre a diretoria tricolor para decidir seu futuro. Atento a essa situação, o Vasco apresentou uma proposta oficial de 1 milhão de euros, cerca de 5,8 milhões de reais na cotação atual, para adquirir os direitos do jogador ainda nesta janela de transferências. A oferta está sendo analisada pelo Fluminense, que pode optar por negociar o atleta agora e evitar perdê-lo de graça ao fim do vínculo. O desejo de contar com Lima vem do técnico Fernando Diniz, que vê no meio-campista uma peça importante para qualificar o setor de criação da equipe cruzmaltina no segundo semestre da temporada. A expectativa é de que os próximos dias sejam decisivos para a conclusão do negócio. Caso o Fluminense aceite a proposta, Lima se juntará ao elenco vascaíno para reforçar a equipe no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e na Copa Sul-América, caso o gigante avance à próxima fase. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O meio-campo Lima é um bom reforço para o gigante da colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do gigante da colina.